A casa parecia perfeita demais para o preço. Isolada, antiga, com um jardim descuidado e janelas altas que nunca ficavam completamente claras, mesmo durante o dia. Para Marcelo, era apenas mais uma construção velha. Para Helena, era um recomeço. Para os filhos, Lucas, de 8 anos, e Clara, de 5, era um lugar que observava. Na primeira noite, Clara acordou chorando. "O homem do corredor não quer que eu durma", disse, com a voz embargada. Helena atribuiu ao estresse da mudança. Marcelo riu. Mas naquela mesma madrugada, o corredor estalou como se alguém caminhasse lentamente, arrastando os pés. Não havia ninguém ali quando Marcelo verificou. Apenas o relógio antigo, pendurado torto na parede, marcando 3h17. O relógio nunca funcionava durante o dia. Só à noite. Com o passar das semanas, os objetos começaram a mudar de lugar. Brinquedos apareciam quebrados sem explicação. A boneca favorita de Clara foi encontrada sentada na cadeira da cozinha, virada para a porta, com o rosto riscado por algo afiado. Lucas passou a falar com alguém invisível. "Ela mora dentro do armário", explicou ao pai. "Ela não gosta quando a gente fecha a porta." O armário cheirava a mofo e ferro enferrujado. Dentro dele, Helena encontrou uma caixa de madeira antiga, escondida sob o assoalho falso. Dentro, havia fotografias antigas, famílias diferentes, todas com crianças. Em todas as imagens, algo estava errado. Os adultos sorriam. As crianças não tinham olhos. No verso de uma das fotos, uma frase escrita à mão: "Eles ficam quando os pais vão." A casa começou a ficar fria, mesmo no calor. O espelho do quarto do casal mostrava reflexos atrasados. Às vezes, Helena via Lucas parado atrás dela, e quando se virava, o menino estava dormindo. Certa noite, Clara começou a cantar uma cantiga antiga que Helena nunca ensinara. A melodia coava pelos corredores, lenta, errada. Quando Helena entrou no quarto, encontrou a filha sentada na cama, segurando o relógio antigo. "Ele disse que é hora", murmurou a menina, sorrindo com uma boca que parecia grande demais. Marcelo decidiu ir embora. Arrumar as malas. Vender a casa. Mas as portas não abriam mais. As janelas estavam seladas por dentro, como se a madeira tivesse crescido durante a noite. O telefone só emitia um chiado baixo, que lembrava uma respiração. O relógio parou em 3h17. Os passos começaram no corredor. Lentos. Pesados. Vários. No quarto das crianças, Helena encontrou apenas Clara. A cama de Lucas estava vazia. O armário estava aberto. Dentro dele, pendurado como um casaco esquecido, havia o pijama do filho. E nada mais. A casa parecia satisfeita. Na manhã seguinte, vizinhos viram o casal sair correndo, gritando, cobertos de arranhões e terra. A casa foi abandonada mais uma vez. Meses depois, uma nova família se interessou pelo imóvel. O relógio voltou a funcionar naquela noite. 3h17, Lucas não foi dado como desaparecido. A polícia registrou como surto coletivo, abandono parental, histeria. Ninguém acreditou quando Marcelo tentou explicar que o filho tinha sido levado pela casa. Helena parou de falar. Não por choque, mas porque toda vez que fechava os olhos, sentia o cheiro do armário, madeira úmida, poeira e algo vivo. A casa não os deixou ir em paz. Na primeira semana fora dali, Marcelo começou a ouvir o tic-tac. Não vinha de lugar algum. Às vezes surgia no silêncio do trânsito, às vezes no meio da noite, batendo dentro do crânio, marcando um tempo que não obedecia a relógios. Helena passou a acordar com as mãos sujas de terra. Não havia jardim. Não havia vaso. Mesmo assim, a terra parecia sob as unhas,
entre os dedos, dentro da boca. Ela sonhava que cavava o chão do quarto antigo, sentindo algo pequeno se mexer abaixo da superfície, arranhando para sair. Clara foi a primeira a sorrir de novo. O Lucas está bem, disse certa manhã. Ele mora com a casa agora. Marcelo gritou com a filha. Sacudiu-a pelos ombros. O grito saiu mais alto do que pretendia. Clara não chorou. Apenas o olhou com um olhar vazio, adulto demais. Ela disse que você não escutava. Helena começou a perceber as mudanças no corpo da filha. Clara passou a evitar espelhos. Suas sombras pareciam atrasadas. À noite, ficava parada no corredor, encarando a parede, sussurrando palavras que soavam como pedidos de desculpa. A casa estava se reorganizando dentro deles. O primeiro objeto surgiu no apartamento novo, uma colher antiga, de prata escurecida, esquecida dentro da gaveta. Nenhum deles lembrava de tê-la levado. No cabo, havia iniciais gravadas, LS. Depois veio o relógio. Acordaram com o som seco do pêndulo batendo contra a madeira. Ele estava pendurado na parede da sala, exatamente como ficava na casa antiga. Marcava 3h17. Sempre. Quando Marcelo tentou arrancá-lo, sentiu uma dor lancinante no peito, como se algo segurasse por dentro. Sangue escorreu de seu nariz, pingando no chão, formando um desenho irregular, quase infantil. Helena finalmente falou naquela noite. Ela não quer só crianças. Ela quer famílias incompletas. Foi quando perceberam as fotos. Pregadas na parede do corredor, surgiram durante a madrugada. Fotografias deles mesmos, dormindo, chorando, brigando. Em todas, Clara parecia desfocada. Em uma, havia uma terceira criança atrás dela, apenas um contorno escuro, sem rosto. No verso, a frase, ainda falta um. Clara começou a adoecer. Febre sem causa. Marcas roxas nos pulsos. Às vezes, acordava falando com a voz de Lucas, repetindo frases que ele dizia quando vivo. Quando Helena tentava abraçá-la, a menina enrijecia. Não toca. A casa não gosta. Marcelo cedeu primeiro. Uma noite, simplesmente desapareceu. Deixou o apartamento vazio, exceto pelo relógio, agora quebrado, e uma trilha de terra levando até o guarda-roupa. Dentro dele, havia apenas um sapato. Helena entendeu. A casa não persegue. Ela espera. Na última noite, Clara pediu para voltar. Se a gente entrar de novo, ela deixa o papai sair, prometeu. Ela disse que troca. Helena dirigiu até o endereço antigo. O portão estava aberto, como se nunca tivesse sido fechado. A casa parecia respirar, inchando e contraindo lentamente. Dentro, os corredores eram menores. As paredes mais próximas. Fotografias de dezenas de famílias cobriam tudo. Todas incompletas. No armário do antigo quarto, Helena ouviu a respiração. Mamãe, chamou a voz de Lucas, abafada, misturada com madeira e pó. Helena empurrou Clara para fora. Trancou a porta. Quando os bombeiros chegaram dias depois, encontraram apenas a menina sentada na calçada, limpa demais para alguém que fugira sozinha. A casa estava silenciosa. Vazia. Exceto pelo relógio. Hoje, Clara vive com parentes. Nunca fala do passado. Nunca entra em casas antigas. Nunca dorme às 3h17. Às vezes, porém, ela acorda com terra sob as unhas. E sorri. Porque algumas casas não são lugares. São famílias que ainda estão crescendo.